Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que oportunidade que Deus nos dá de começar a semana e finalizar o primeiro dia dela na presença dEle, alegres, gratos, esperançosos, porque temos experimentado a bondade de Deus. E se estamos aqui agora, é um testemunho disso. Então, vamos adorar a Deus conforme Ele nos trouxe aqui para fazer. E Ele é quem nos diz que nossas orações, nosso cantar, nossa leitura e a meditação na Sua palavra tem sentido. Porque Jesus Cristo se comprometeu a estar presente quando os seus discípulos o procurarem, se reunirem. Estou sempre convosco. E pela mediação de Jesus Cristo, o nosso culto é recebido e agrada a Deus. Não pela nossa afinação, pela nossa dicção. Tudo isso é bom, mas é a mediação de Jesus Cristo que faz com que esse momento tenha grande significado para as nossas vidas, porque Deus está presente e recebe. Por isso o salmista disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que de fato seja esse o nosso momento e essa nossa experiência juntos aqui. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer e vamos fazer isso abrindo juntos as nossas Bíblias. No Salmo 66. E nós lemos os primeiros 12 versículos nesse instante, do Salmo 66. E eu convido a igreja para fazermos uma leitura responsiva dos primeiros 12 versículos do Salmo 66. E convido também a igreja para se colocar em pé, para compartilharmos a leitura e ouvirmos a voz de Deus lendo esse texto. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, assim te mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos dele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei ao povos do nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos formaste, acrisoláste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Bendito seja esse Deus de toda a terra. Vamos falar com Ele. Há cerca de 8 meses atrás, eu fui fazer uma visita num hospital em São Paulo para a Gabi,
uma recém-nascida, que tem um problema no coração. Ela tinha feito a sua primeira cirurgia logo nos primeiros dias de vida. Amanhã a Gabi vai fazer a segunda cirurgia dela, segunda cirurgia do coração dela, na Beneficência Portuguesa. E a Gabi é filha do André e da Carol Lino, membros da nossa igreja. Então, vamos lembrar da Gabi de hoje para amanhã, por esse momento tão importante dessa cirurgia. Eu vou convidar para nos conduzir a Débora. Débora Valim. Débora, por favor, você pode trazer o microfone aqui para a Débora? Está no meio aqui, Geraldo. Tem que dar a volta olímpica aqui nessa... Senhor Deus, muito obrigada por essa igreja, por esse espaço onde podemos buscar ao Senhor e saber que o Senhor está entre nós, Pai. Amém. Obrigada porque o Senhor nos ouve. Amém. Pedimos que esse culto realmente agrade ao Senhor, Amém. nos fortaleça, nos anime a continuar vivendo uma vida que agrada ao Senhor, Pai. Amém. Pedimos por esse casal com essa filha, numa doença grave, Senhor, que o Senhor esteja presente, que seu anjo se acampe lá com eles, Amém. console e que, se for da sua vontade, Pai, que essa criança seja curada. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos unir nossas vozes e louvar a Deus. Hoje também nós nos alegramos porque na nossa congregação da Vila Nogueira, os irmãos estão celebrando 32 anos daquela igreja, daquela congregação. Muitos que compõem nossa igreja estão lá cultuando com eles. Então também é um motivo de louvor a Deus. Louvamos-te, ó Deus. Louvemos ao Senhor. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Nós voltamos a abrir o texto que estamos lendo no Salmo de número 66. Salmo 66. A partir do versículo 13.
texto continua nos dizendo: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido? Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Vamos ler todos juntos o versículo 20? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O salmista coloca a sua devoção pessoal, a sua consagração pessoal diante da presença gloriosa de Deus. Seus votos, as suas ofertas. Nós sabemos que Deus também espera consagração e entrega pessoal de cada um de nós, mas não mais novilhos e carneiros, mas a nossa própria vida e o nosso coração. O Senhor Jesus se ofereceu como a oferta final e o sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos hoje, todos juntos, ter a certeza de que o versículo 20 do Salmo 66 faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele quer o seu coração, a sua vida. Essa é a consagração que Ele espera de mim e de você. Vamos então buscar a presença dEle em oração, colocar diante dEle tudo aquilo que nos tira a paz, que torna pesada a nossa caminhada. Ele nos convida, Ele nos chama, o convite da graça, a graça que jamais se apartará de nós é essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus nos chama para irmos e aprender com Ele, no contato direto com Ele, Ele sendo o nosso Deus e também o mediador, aquele que liga de novo o nosso coração ao coração do Pai. Oremos então silenciosamente durante alguns instantes, confessando pecados, colocando aos pés de Jesus todas as nossas tristezas e dificuldades. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez buscamos de forma especial a Tua presença maravilhosa e restauradora. Amém. Sabendo, ó Deus, que nem por um minuto sequer a Sua graça se aparta de nós. É ela quem nos sustenta, ó Deus. É a Tua mão bondosa quem nos mantém de pé. É a Tua graça, Senhor Jesus, que nos trouxe até aqui nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença entre nós, pelo Teu Espírito Santo que ilumina o nosso ser e que nos ajuda a caminhar todos os dias. Sabemos, ó Deus, que durante essa semana nós pecamos,
ofendemos a tua santidade, Pai, uma vez que nós somos pecadores e maus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa-nos, lava-nos, limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, ó Deus. Toca nos nossos lábios, molda a nossa mente, ajuda-nos, Deus querido, a sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Ó Deus, também queremos colocar diante da tua presença todo o peso, ó Deus, nós não podemos carregar. Tem compaixão de nós. Ajuda cada pai de família, cada mãe, cada filho, cada filha. Sê por nós, ó Deus, pelos nossos casamentos. Abençoa os nossos lares, ó Deus. Que a tua luz brilhe sobre nós. Pai querido, arrebanha o filho rebelde. Livra do laço, em nome de Jesus. Aquele cônjuge, ó Deus, que ainda não teve encontro contigo, nós oramos a Ti, ó Deus, e pedimos, abraça esse coração, Senhor. Porque nós desejamos, Pai, de todo o nosso coração, ver as famílias do Senhor aqui reunidas, louvando o Senhor e recebendo a instrução santa da Tua palavra. Ó Deus, abençoa os nossos lares. Pai amado, os nossos trabalhos, os serviços, os estudos, que tudo, ó Deus, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. E que o Senhor seja por nós, ó Deus, nos livrando do homem mau, afastando de nós as armadilhas do inimigo. Ó Deus, pedimos a Tua ajuda, porque sabemos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Abençoa o nosso país, ó Deus, tenha compaixão do Brasil. Sabemos que estamos sob juízo, Pai, mas pedimos a Tua misericórdia. Que o Senhor tenha compaixão de nós, ó Deus, e perdoe o pecado da nossa nação. Levanta-nos para que nós possamos fazer diferença, através do amor e da entrega. Nós possamos ser usados como igreja do Senhor, para fazer do Brasil um país melhor, mais amável, com mais virtudes, justiça. Ó Deus, ajuda-nos, porque nós precisamos da Tua presença. Em Teu nome santo, Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos nos colocar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar a Deus com cânticos. Vamos perceber também quem Deus trouxe nessa noite para que juntos nós possamos adorá-lo. Vamos nos saudar fraternalmente no Senhor.
que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. E podemos também adorar a Deus enquanto cantamos a próxima música com a consagração de ofertas e dízimos para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Então façamos isso. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abre
favor, se assente. Convido a Renata, também as crianças que estão conosco hoje, de 2 a 7, e as maiores também, de 8 a 11. Acho que não temos, então. A maioria das nossas crianças estão hoje lá na nossa congregação, na Vila Nogueira, por causa do trabalho especial que está acontecendo lá. Tem o Gabriel, Vinícius. Então é isso. Geraldo, você vai orar por nós, por favor? Senhor que estás no céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado pela motivação diária, Senhor. Senhor, muito obrigado por esses dízimos e ofertas, e que ele seja consagrado com muito amor, Senhor. Amém. Em nome do seu Santo Filho, Senhor, também gostaria de pedir pelo culto dos pequenos, em nome do seu Santo Filho, que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós voltamos a pensar sobre o livro de Atos dos Apóstolos e verificar nele o que Deus nos mostra sobre a prática da oração. Nós vimos algo há 2 semanas e hoje nós voltamos então a esse tema. Pode colocar no primeiro slide, por favor, Priscila. Obrigado. E é bom nós fazermos uma revisão, apenas para termos em mente o que nós podemos perceber nesse livro que nos motiva sempre quando lemos, porque ele é um retrato de nós mesmos. Não de uma igreja que ficou lá no passado, mas da igreja de Jesus Cristo. Retratada sim há 2000 anos, mas ainda Igreja de Jesus Cristo. Ainda hoje, mantendo essas características que fazem com que esse grupo de pessoas se destaque de qualquer outro grupo, agremiação ou iniciativa. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos é precioso para sempre nos trazer de volta esses princípios fundamentais da nossa existência como comunidade de Deus, como sua família, sua igreja. E quando nós olhamos para este livro e damos atenção especialmente à oração, nós aprendemos valores preciosíssimos para hoje, para a nossa prática. E nós vimos que as circunstâncias que levaram esses irmãos a buscar a Deus foram várias, que são as mesmas que nós experimentamos hoje, e nada diferentes, as mesmas. Por exemplo, quando nós temos de aguardar Deus cumprir a sua vontade e as suas promessas. E vimos nesses textos aí exatamente o que aconteceu nessa hora. Quando nós temos a nossa rotina, os nossos compromissos, qual é o lugar da oração em nossa rotina? E esses textos aí que já vimos, também nos falam sobre isso. Quando nós enfrentamos momentos de desafio e aflição, como no Salmo 66 nós vimos o salmista falar sobre momentos de grande tribulação que ele viveu. O que nós fazemos? Como nós oramos nesses momentos? E esses textos aí nos mostraram como orar em momentos de desafio e de aflição. E hoje nós damos atenção a esse aspecto de grande importância
no momento em que a igreja precisa escolher líderes. E agora eu gostaria de convidar você a vermos juntos esses textos. Logo depois que os apóstolos se viram diminuídos em um membro, porque Judas tinha tirado a sua própria vida, e naquele instante em que Jesus Cristo subiu aos céus, e dias se passaram, até que o Espírito Santo descesse do céu para representar a Cristo, testificar de Cristo, os apóstolos resolveram escolher, dentre aqueles que conheceram Jesus Cristo desde o seu batismo, que estiveram com Jesus Cristo, que o viram, que o ouviram, que testemunharam os milagres que ele realizou, resolveram escolher um dentre eles. Então nós vemos no versículo 24 do primeiro capítulo de Atos, que eles orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Então usaram um método e escolheram Matias. A igreja não pode escolher líderes de outra maneira, porque só Deus de fato sabe quais são os melhores discípulos para conduzir a sua igreja. Portanto, antes da igreja escolher os seus líderes, ela vai buscar em Deus a resposta para que a igreja possa fazer a boa escolha. Mais à frente, no capítulo 6, quando chegou a hora que a igreja precisava escolher homens para assistir e acudir os necessitados da igreja, porque estava havendo um problema dentro da igreja, uma murmuração com razão de ser, porque algumas pessoas estavam sendo deixadas de lado. Portanto, havia necessidade de servir a todos igualmente. Ninguém podia ser deixado de lado. Então, foram aos apóstolos, colocaram essa situação diante dos apóstolos, e os apóstolos responderam nos versículos 4 e 6. Nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Escolham vocês, homens de boa reputação, fiéis, e nós os encarregaremos dessa importantíssima tarefa de assistir e acudir aos necessitados. Foram escolhidos, apresentaram esses homens perante os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos. E é óbvio que nós inferimos que todo esse processo foi regado e conduzido em oração. E então foram escolhidos esses diáconos, homens de Deus, para a obra de Deus, para o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E dentre esses 7 que foram escolhidos naquele dia, 2 deles foram extraordinariamente ativos, Filipe e Estevão, por meio dos quais Deus também realizou milagres, o que só era realizado pelos apóstolos. Mas Deus concedeu a esses 2 diáconos o dom, a graça de também serem veículos da manifestação poderosa de Deus na vida de pessoas. Há um outro exemplo também precioso, no capítulo 14, versículo 23, quando a igreja já está agora fora das fronteiras de Israel, está no mundo dos gentios, lá na região da Galácia, nós lemos que os apóstolos, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Portanto,
os gentios também aprendiam que para escolher os seus líderes não podiam agir de outra maneira senão orando e buscando a Deus para que Deus lhes desse o discernimento pela eleição para a escolha desses homens que iriam conduzir a igreja. Por que a igreja agiu assim? E agora convido você a sair de Atos e ir comigo a Lucas. Lucas capítulo 6, por favor. E vejamos o versículo 12, Lucas 6, 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. A igreja ora para escolher, porque Jesus orou para escolher. Porque ele passou a noite orando, para buscar da parte de Deus o discernimento que ele, como homem verdadeiro que foi, precisava, para escolher os 12, dos muitos discípulos que ele já tinha. Nós seguimos a Jesus. E quando a igreja, portanto, precisa escolher líderes, a igreja deve orar. Não só para eleger os seus oficiais, mas todos os departamentos. Nós devemos buscar a Deus para que Ele nos dê o discernimento de quais são aqueles irmãos e aquelas irmãs que devem conduzir a parte da igreja que precisa da condução deles e delas. Mas não apenas isso, quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós também chegamos no capítulo 13, no momento em que a igreja estava num ponto decisivo. Ela teria que dar um passo de fé, ou ela iria estacionar. No momento em que lá, naquela cidade de Antioquia ou Antioquia, Deus estava abençoando, vidas estavam sendo transformadas, a igreja estava crescendo de modo extraordinário. Aquela que era uma das cidades mais dinâmicas da sua região, estava experimentando um momento especial, a igreja estava experimentando um momento singular. E a nossa tendência, quando isso acontece, o que é? Concentrar. Vamos ficar aqui. E vamos fazer que essa experiência se multiplique aqui. Mas, como é povo de Deus, o Espírito Santo falou com eles, através do ministério de um desses servos que estão nominados aqui. E o Espírito Santo disse a eles: agora vocês devem separar Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Justamente os dois que tinham chegado para organizar aquele movimento. Que foi um movimento que começou com discípulos e pregadores itinerantes, cuja notícia chegou a Jerusalém. Então os apóstolos e os presbíteros da igreja de Jerusalém enviaram Barnabé. E quando Barnabé chegou a Antioquia e viu aquilo tudo,
percebeu que ele precisava de ajuda, correu, trouxe Saulo. Justamente os dois, que foram os instrumentos de Deus para organizar aquele movimento do Espírito Santo. A eles foram agregados esses outros que aparecem aqui nominados: Simeão, Lúcio, Manaém. Mas agora, o Espírito Santo disse para eles que Saulo e Barnabé deveriam ir além, ir adiante. Eu imagino que não foi uma decisão fácil para eles. Perder os dois maiores referenciais pastorais que eles tinham. Não foi. E eles então, jejuando, orando, para discernir esse chamado, e impondo sobre Barnabé e Saulo as mãos, os despediram, os encaminharam. E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E outras cidades viriam nesta viagem. O chamado missionário presente na vida da igreja sempre nos desafia, sempre. Sabe, a história da chegada da igreja presbiteriana aqui na região de Campinas é muito interessante. Na Bíblia que você tem aí no banco tem um retratinho dessa história, mas não olhe agora, por favor, mais tarde. Mas os primeiros missionários da igreja presbiteriana que chegaram em nossa região, eles foram enviados pela igreja presbiteriana do sul dos Estados Unidos. E eles foram enviados quando os Estados Unidos estavam numa guerra civil. Mais para o fim, mas numa guerra civil. Os estados do norte guerreando contra os estados do sul. E os estados do sul foram derrotados naquela guerra. Todos nós sabemos que guerra é guerra. É terrível. É cruel. Aqueles estados do sul dos Estados Unidos precisavam agora se reconstruir, se refazer. Então nós podemos pensar que cada igreja que fazia parte daquele parte sul daquele país, estava pensando como é que eles iam se sustentar, como é que eles iam se reconstruir, cada igreja. E se eles fossem pensar pela lógica cartesiana do planejamento humano, eles só enviariam missionários décadas depois. Mas eles souberam que havia espaço para a evangelização no Brasil. Um missionário da Igreja do Norte já tinha vindo, já tinha mandado notícias. Ashbel Green Simonton. Eles mandaram missionários, apesar de estarem inteiramente destruídos. Eles mandaram 2 missionários, George Morton e Eduardo Lane. Um para instalar no nosso país uma escola, e o outro para ser um evangelista itinerante. Sabe, o chamado missionário sempre é um desafio.
se nós formos esperar a nossa vida se acertar inteirinha para a gente dar uma oferta missionária, ou para a gente se lançar no campo missionário, nós nunca vamos. E nunca vamos fazer essa oferta. Mas aqui, em Atos 13, nós encontramos o retrato da realidade missionária, que ela sempre nos desafia. E entre outros exemplos, esse que eu acabei de citar, da evangelização da nossa região. Deus nos desafia. E se nós estivermos orando, nós teremos o discernimento de Deus para atender o desafio e não nos acovardarmos. No próximo domingo nós vamos receber aqui na nossa igreja, se Deus quiser, já está tudo confirmado, um pastor que também é dentista, que tem uma carreira extremamente bem-sucedida no seu mistério, no seu ofício, que está fechando seu consultório de mudança para o Afeganistão, para participar de uma iniciativa cristã de iniciar uma escola de medicina e odontologia. E ele vai nos falar mais sobre isso, mercê de Deus, semana que vem. E nós vamos compreender melhor esse seu chamado. O chamado de Deus sempre nos desafia. Não precisamos sair da onde estamos e mudar de país para isso. Mas se nós estivermos em oração, de repente Deus nos coloca numa situação perto de casa, com o vizinho, no local de trabalho, num restaurante, numa fila de banco, onde Deus abre uma porta para o testemunho. E nós vamos testemunhar. Porque Deus nos ajudará. Um outro princípio de oração, que o livro de Atos também nos ajuda a compreender. Atos 27, de 27 a 29. Quando chegou a 14ª noite de tempestade, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Na hora de necessidade, todos oram. Todos oram. Até aqueles que se recusam vão orar. Todos oram. Situação semelhante nós encontramos no livro de Jonas, que depois você pode ver isso. Quando os marinheiros que estavam naquela tempestade sabiam que não teriam grande chance, cada um orando ao seu Deus e Jonas lá dormindo, e eles o acordam e pedem, ore você também para o seu Deus. Nós vivemos num mundo de muitas necessidades, onde as pessoas clamam, buscam ajuda, e nós podemos ajudá-las.
nós podemos orar com elas, nós podemos orar por elas, interceder a Deus, porque tem muitas vidas que estão sossobrando por aí. As pessoas estão vendo que vão colidir em algum momento e que suas vidas serão arrasadas, destruídas, como esses marinheiros aqui. E lá, junto a eles, estava também o apóstolo Paulo, que certamente também buscava a Deus e pôde oferecer àqueles que oravam em desespero uma palavra de esperança, uma palavra de vida, quando tudo parecia dirigir à morte. Hoje pela manhã nós demos atenção a uma oração que ficou registrada para nós. E eu quero rapidamente voltar a ela, capítulo 4 de Atos. Apesar do livro de Atos nos falar sobre várias circunstâncias, o livro de Atos nos guardou para nossa edificação o registro de uma oração que pode muito bem servir para nós como um dos modelos para nossas orações. Atos capítulo 4. Os apóstolos Pedro e João tinham sido instrumentos de Deus, um homem foi curado no templo, eles anunciaram que aquilo tinha sido obra de Jesus. Por causa disso eles foram presos, foram ameaçados, mas por fim foram soltos com esta ameaça, de pararem de anunciar a Jesus. Podem sair daqui, mas calem a boca. Não falem mais desse Jesus o Nazareno. Saíram da prisão e uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E a partir daqui, então, nós encontramos qual foi a reação da igreja junto com os apóstolos João e Pedro. Em primeiro lugar, eles se uniram, unânimes. Eles levantaram a voz a Deus. E esse é um princípio que nós não podemos abrir mão dele. Nós oramos sós, mas também Deus nos diz para orar juntos. O próprio Senhor Jesus Cristo que nos diz, quando você for orar, entra no quarto sozinho. O próprio Jesus Cristo disse, quando você for orar, lembra, é Pai Nosso. Você pode estar até sozinho no seu quarto, mas você está vinculado à igreja. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar juntos. E os apóstolos também. É necessário que nós nos reunamos para levantar juntos a nossa voz a Deus. E orar uns com os outros, uns pelos outros. O que nos impede disso? Quais são os outros compromissos que impedem que a gente faça isso? Que a gente tenha irmãos com os quais nós nos reunimos para orar. Seriam esses compromissos mais importantes mesmo? Ou seria a nossa preguiça? Eles conheciam o Deus a quem eles oravam. Tu, soberano Senhor. Eles entendiam sobre a soberania de Deus. Eles sabiam que Deus tem tudo em suas mãos, todo saber e todo poder. E a menos que nós também compreendamos algo da soberania de Deus, nossas orações também ficarão aquém do que podem ser. Eles entendiam que Deus é o Criador.
Fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles compreendiam que o Deus a quem eles oravam era um Deus que falava com eles. Que disseste, que falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Então eles conheciam o que Deus falava, conheciam as Escrituras, os Salmos. E eles tinham uma experiência com a providência inequívoca de Deus. Porque quando eles relembram o que havia acontecido há poucos dias, quando Jesus tinha sido entregue e foi preso pelas mãos dos judeus e dos gentios, Herodes e Pôncio Pilatos, o que eles fizeram não surpreendeu a Deus, mas fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. A pior coisa que pode acontecer com você, comigo, conosco, não estará fora do controle de Deus. O pior que podia ter acontecido a Jesus Cristo jamais esteve fora da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Não podemos prescindir disso, deixar isso de lado. Nós encontramos também uma petição. E nesta petição, o que eles falam? Eles se dirigem e dizem: Senhor, considera as ameaças deles e nos capacita a anunciarmos a tua palavra corajosamente. E você reparou aqui que eles não pediram que Deus os protegesse, que Deus os guardasse, que Deus erguesse uma muralha para os defender. Não, nada disso. O problema está aí, a ameaça está aí. Dá-nos coragem para não nos amedrontarmos diante disso e continuarmos a testemunhar de Jesus Cristo. Porque eles acreditavam que Deus haveria de estender a sua mão para realizar curas e maravilhas em nome do seu santo servo Jesus. E por causa disso, eles estavam prontos a sair testemunhando corajosamente a palavra de Deus. Nós aprendemos a orar no livro de Atos dos Apóstolos. A orar bem. Porque esses nossos irmãos retratados aqui nesse livro viram Jesus orando. Viram os apóstolos orando. Portanto, oração é algo fundamental para nós. Deus nos dê a graça de orar assim, em todas as circunstâncias e com o conteúdo que nós podemos ter conhecendo a Deus. Dirijo a Ti, Jesus, minha oração. Vamos ficar em pé, vamos voltar a louvar a Deus juntos com esse hino.
vamos orar. Gostaria de convidar o pastor Silas, pastor. O senhor pode vir aqui à frente para orar e impetrar a bênção sobre a igreja aqui congregada, por favor. Ó Deus, encantando a tua palavra, nós a ouvimos a sua exposição e nos chama a nos aproximar mais de ti. Louvamos o teu nome, porque tu és o Deus bendito, que ouve as nossas orações e não apaga de nós a tua graça. Amém. Aqui estamos, ó Deus, a cantar, a dirigir as nossas orações, e que elas subam ao teu trono da graça. Amém. Que tu a ouças e respondas conforme as nossas necessidades. Amém. Abençoa teu povo nesta nova semana que se inicia, cada um na luta, cada um na busca do seu pão, do seu trabalho, e que todos possam, ó Deus, sentir que tu estás presente neles. Amém. Nós oramos em nome do poderoso Jesus. Amém. Amém. E que o Deus eterno que tornou a trazer a Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os abençoe operando em vós o que é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja dada toda a glória, toda a honra, todo o poder. Com a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Gostaríamos de saber se há alguém que está nos visitando aqui hoje à noite, e se houver, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Gostaríamos de reconhecer a sua presença. Que bom, muito bem-vindos. Podemos também saber o nome de vocês? Vocês são da cidade mesmo? Bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês e a igreja de vocês também. E vocês? Lucas e Thalita. São da cidade também? Sou. É? Bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. Recebam aí os nossos cumprimentos. Por favor, os irmãos que estão aí próximos aos nossos visitantes, queiram apertar as mãos deles, por favor.
No domingo da Páscoa, nós vamos nos reunir para tomar um café da manhã. Como Jesus, naquele domingo da ressurreição, também se encontrou e comeu com seus discípulos, nós também vamos tomar juntos um café da manhã. Há no boletim uma informação sobre isso. Há alguma diferença aqui em termos de valores, mas no próximo boletim toda a informação já estará corrigida. Mas o importante por enquanto é que você se prepare para participar com a gente nesse dia. Nós todo ano realizamos um encontro para famílias da igreja e esse ano nós também planejamos realizar esse encontro no mês de setembro. O Ministério de Apoio às Famílias da igreja está incumbido disso. Nós temos já algumas fichas de inscrição com as informações e eu indico os nossos irmãos Sérgio e Glória, que depois eles podem indicar outras pessoas para também poder ajudar aí com essas informações. Vamos em paz, uma semana na presença de Deus.